Uma jovem foi encontrada morta em seu próprio apartamento. A polícia iniciou uma investigação que acabou se tornando a mais longa do distrito. Ao longo de todos esses anos, o caso teve muitos desdobramentos chocantes, mas só 46 anos depois, todos descobriram a verdade inesperada. Lindy Bichler nasceu em 31 de janeiro de 1956, na cidade americana de Lancaster, Pensilvânia. Quando era pequena, seus pais se divorciaram e a menina ficou morando com a mãe. Seu pai formou uma nova família, mas continuou vendo a filha regularmente. Logo, ele teve um filho, com quem Lindy também mantinha contato constante. Depois de terminar a escola, ela ingressou na Faculdade Estadual de Millersville, localizada a apenas 10 minutos de carro de casa. Aos 19 anos, Lindy conheceu um rapaz chamado Philip Bichler, e logo o casal se casou. Ele também frequentava cursos nessa faculdade, enquanto trabalhava em uma empresa de aluguel de carros. A própria Lindy trabalhava em uma floricultura local. Após o casamento, eles alugaram um apartamento em um condomínio localizado a poucos minutos da faculdade. Os recém-casados começaram a vida juntos de forma independente e estavam felizes um com o outro. No entanto, quase imediatamente após a mudança, a felicidade de Lindy foi ofuscada por uma série de acontecimentos desagradáveis. Ela começou a perceber que naquele condomínio, alguém a observava constantemente, mas nunca conseguia ver quem poderia ser. A jovem frequentemente reclamava com amigos e parentes, mas eles atribuíam o que estava acontecendo ao estresse da mudança. Certa noite, quando Lindy estava sozinha em casa, ela percebeu que um homem a observava através dos painéis de vidro da porta. O apartamento ficava no térreo e, naquele momento, o marido dela estava no trabalho. O homem desapareceu imediatamente, deixando Lindy apavorada. Desde então, a jovem tinha medo de ficar sozinha em casa, mas, por causa do turno noturno de Philip, ela frequentemente precisava ficar sozinha até escurecer. Lindy vivia sob constante estresse e qualquer incidente podia levá-la ao pânico. Logo após esse acontecimento, ela passou um tempo com seu irmão e a família dele na casa deles. Em determinado momento, ouviu-se o som de vidro quebrando no segundo andar. Descobriu-se que um espelho de parede havia caído no chão e se quebrado. A jovem ficou tão assustada que começou a tremer. Ela pediu aos parentes que revistassem toda a casa para se certificar de que nenhum estranho havia entrado. Todo esse estresse era resultado do fato de que um homem desconhecido poderia estar observando-a por vários meses. Mas todos os seus conhecidos ainda achavam que ela estava exagerando e que nenhum perigo real a ameaçava. No dia 5 de dezembro de 1975, Lindy terminou seu turno na floricultura. No caminho para casa, ela passou no trabalho do marido e depois foi fazer compras em uma loja local. Mais ou menos na mesma hora, seu tio e sua tia foram ao jogo de basquete do filho e decidiram convidar Lindy para ir com eles. Eles sabiam que a jovem tinha medo de ficar sozinha em casa e resolveram distraí-la por algumas horas. Eles chegaram ao apartamento dela por volta das 8h45 da noite. A tia se aproximou da porta e percebeu que ela estava aberta. Isso imediatamente deixou a mulher em alerta e ela entrou. Ao entrar na sala de estar, a tia viu um abajur caído no chão. Mas o pior a esperava na cozinha. Lá estava o corpo de Lindy. A jovem estava deitada de bruços, sem sinais de vida, e havia um cutelo de carne em seu pescoço, cujo cabo estava enrolado em uma toalha. A tia imediatamente ligou para a polícia e os detetives começaram a examinar a cena do crime. A primeira coisa que chamou a atenção deles foi que Lindy estava completamente vestida, o que colocava em dúvida um motivo relacionado a estupro. Também não sumiu nenhum objeto de valor do apartamento, o que descartava a hipótese de roubo. Não foram encontrados sinais de arrombamento na porta de entrada nem nas janelas. Isso significava que Lindy poderia conhecer o agressor e tê-lo deixado entrar voluntariamente. Ou então, ele entrou no apartamento quando a porta estava destrancada. A questão é que a jovem havia comprado muitas compras e fisicamente não conseguiria levar todas as sacolas do estacionamento até o apartamento de uma só vez. É possível que o assassino tenha entrado na casa justamente depois que Lindy levou a primeira parte das compras e voltou ao carro para buscar o restante. Enquanto os policiais examinavam o local do crime, o ocorrido já havia sido comunicado ao marido e aos pais da jovem.
Os detetives também tiveram que contê-los, pois os familiares, devastados pela dor, não conseguiam acreditar em sua morte e queriam ver a jovem. Os peritos criminais encontraram vestígios de sangue no chão e nas paredes, mas naquela época, eles não podiam comparar essas amostras com o DNA da vítima. No entanto, eles concluíram que Lindy lutou até o fim contra o agressor. Em um dos cômodos também foi encontrada uma pegada de sapato masculino. Os peritos médicos determinaram que a jovem recebeu 19 golpes com um objeto cortante e que o criminoso usou 2 facas. O cutelo de carne foi pego na cozinha de Lindy e a segunda arma nunca foi encontrada. Mais tarde, eles confirmaram que a vítima realmente havia sido violentada, mas naquela época não conseguiram extrair uma amostra de DNA do criminoso. De qualquer forma, naqueles anos, isso pouco teria ajudado. Os policiais esperavam conseguir encontrar testemunhas, mas no momento do assassinato, nenhum dos vizinhos dela estava em casa. Os outros moradores não notaram nada suspeito, porém algumas pessoas relataram ter visto um certo carro no estacionamento do condomínio. Ele ficou lá aproximadamente das 7 até as 8h40 da noite, o que coincide com o horário do assassinato de Lindsay. Além disso, nenhum dos moradores conhecia o dono desse carro. Infelizmente, os detetives não conseguiram encontrá-lo e passaram a seguir outra linha de investigação. Como geralmente acontece nesses casos, um dos suspeitos passou a ser o marido da vítima. Apesar de Philippe estar no trabalho e ter um álibi sólido, os investigadores não descartaram sua possível participação. Ao longo dos meses seguintes, os detetives interrogaram cerca de 300 pessoas que, mesmo com a menor chance, poderiam estar envolvidas no assassinato. Mas tudo isso não trouxe nenhum resultado. Em determinado momento, eles começaram a suspeitar de um estuprador em série local que havia cometido vários ataques contra mulheres aproximadamente na mesma época em que Lindsay foi assassinada. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência que pudesse ligá-lo a esse caso, e o próprio criminoso morreu durante uma tentativa de fuga da prisão. Além disso, os investigadores descobriram que no momento do assassinato, ele estava no trabalho. No final das contas, ele deixou de ser considerado suspeito. 4 meses após o assassinato, surgiu uma nova reviravolta nesse caso. Há 43 anos de idade, uma mulher chamada Mary foi assassinada a 25 quilômetros do apartamento de Lindsay. Ela recebeu múltiplos golpes com um objeto cortante, e os detetives imediatamente notaram que esses assassinatos eram quase 100% semelhantes. Mas logo o criminoso foi capturado e os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma ligação entre ele e Lindsay. O homem confessou o assassinato de Mary, mas negou o envolvimento em outros crimes. Depois disso, a polícia ficou sem nenhuma pista e o caso ficou parado por 1 ano. No dia 26 de dezembro de 1976, os parentes dela foram visitar o túmulo de Lindsay no cemitério local. Ao se aproximarem, eles viram que a lápide estava coberta de tinta vermelha e muito arranhada. Eles imediatamente informaram a polícia, mas as autoridades não conseguiram encontrar os vândalos. Os investigadores concluíram que o assassino da jovem poderia estar por trás da profanação do túmulo, já que nenhuma outra lápide havia sido danificada. A natureza dos danos causados também reforçou essa teoria. Além da óbvia associação com a tinta vermelha, o criminoso claramente sentia ódio em relação à vítima. Com uma faca ou objeto afiado, ele deve ter passado bastante tempo danificando a pedra para cobri-la completamente com arranhões profundos. Apenas algumas semanas depois disso, aconteceu um evento ainda mais estranho. O chefe de polícia Donald Schiller, cujo departamento estava investigando o assassinato de Lindsay, recebeu uma carta anônima de 2 páginas. A primeira parte foi escrita em nome do assassino. Nesta mensagem, ele zombava do policial por ainda não ter conseguido capturá-lo. O autor assumiu a responsabilidade pela lápide danificada de Lindsay e também exigiu que a carta fosse publicada nas edições locais dos jornais do dia seguinte. Em troca, o anônimo prometeu considerar a possibilidade de se entregar à polícia. Depois, ele até decidiu mencionar algumas de suas características para ajudar os investigadores a identificar sua identidade. Segundo o autor, sua altura era de 178 centímetros e seu peso, 93 quilos. Ele morava na parte oeste do subúrbio de Lancaster, tinha um bom emprego e era solteiro. Alguns anos atrás, foi detido por posse de substâncias proibidas. No dia do assassinato, também estava sob efeito de medicamentos.
A última parte da carta era, na verdade, um apelo por ajuda. O autor desconhecido pedia para ser capturado o quanto antes que matasse mais alguém. Na segunda folha havia outra carta, supostamente escrita por uma amiga do assassino chamada Janice Cram. Ela escreveu que seu conhecido realmente pretendia se entregar assim que sua carta fosse publicada nos jornais, e acrescentou que o homem era mentalmente doente. Ela supostamente terminou de escrever essa mensagem enquanto ele dormia, depois colocou as 2 folhas no envelope. A tradução completa de ambas as cartas será publicada no nosso Telegram, cujo link está na descrição do vídeo. Os policiais admitiram que o autor poderia realmente ser o assassino de Lindsay, mas eles não acreditaram na segunda parte sobre a namorada dele, apesar de o texto ter sido escrito com uma caligrafia diferente. Os investigadores achavam que o criminoso poderia ter pedido a alguém conhecido para escrever aquilo, ou então teria falsificado a caligrafia de alguma outra forma. Eles também não conseguiram perceber a semelhança dessa mensagem com as cartas enviadas pelo serial killer, conhecido como Zodíaco. Ele atuou nas décadas de 60 e 70 na Califórnia, comunicando-se regularmente com a polícia e os jornais por meio de mensagens de texto anônimas. Os investigadores até consideraram que poderia ter sido ele quem matou Lindsay. No entanto, essa versão era bastante forçada. Em primeiro lugar, o assassino agia no extremo oposto do país. Em segundo lugar, na época da morte de Lindsay, o Zodíaco, segundo a polícia, já havia se aposentado do crime. Donald Schiller decidiu não publicar a carta nos jornais como o autor havia pedido. Naquele momento, a polícia tinha 2 suspeitos e não queria comprometer o andamento da investigação. Os detetives não acreditavam que o criminoso se entregaria e não viam sentido em assustar os moradores com a carta de um maníaco insano. No final das contas, eles começaram a duvidar de que o autor fosse realmente o assassino de Lindsay. A carta não continha nenhum detalhe que ainda não tivesse aparecido nos jornais. O perfilador policial chegou até a sugerir que o autor de ambas as cartas poderia ser uma mulher com distúrbios mentais, sem qualquer relação com o caso. Ele chegou a essa conclusão após analisar o estilo da carta. Apesar disso, os investigadores encontraram uma mulher chamada Janice Cram e, após conversarem com ela, concluíram que ela não tinha nenhuma relação com essas cartas. A partir desse momento, a polícia ficou sem qualquer pista séria, mas continuou investigando o caso. Em diferentes momentos, surgiram novos suspeitos. O companheiro da mãe de Lindy, um cliente frequente da floricultura onde ela trabalhava, e até mesmo um dos investigadores do caso. Após breves investigações, os detetives concluíram que nenhum deles tinha qualquer envolvimento com o assassinato. Em 1980, a polícia teve mais uma chance de solucionar o caso. Na Flórida, foi preso o serial killer Gerald Stano, que confessou ter matado 41 pessoas. Na época da morte de Lindy, o pai dele morava a apenas 10 minutos de carro do condomínio dela. Por isso, os detetives consideraram que Stano poderia ser o assassino, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que o homem tivesse visitado o pai, e logo ele deixou de ser considerado suspeito. Em 1997, peritos conseguiram extrair um perfil de DNA masculino ao encontrar vestígios de sêmen na roupa íntima da vítima. Essa amostra não coincidiu com nenhum dos suspeitos que os investigadores tiveram ao longo de 23 anos. Desde então, a polícia não teve nenhuma pista séria e o caso ficou arquivado por muito tempo. Ele foi revisado no ano 2000, mas sem resultados. Nesse mesmo ano, os detetives decidiram publicar em jornais uma carta supostamente escrita pelo assassino. Eles esperavam que isso os ajudasse a obter novas pistas, mas isso não aconteceu. Os pais da garota nunca chegaram a ver a verdade sobre o assassinato de sua filha vir à tona. O pai de Lindy faleceu em 2000 e a mãe em 2007. O próximo avanço significativo só aconteceu em 2019. Após mais uma reabertura do caso, os investigadores decidiram recorrer ao laboratório particular Parabon, especializado em pesquisas genéticas e que já havia ajudado a solucionar casos semelhantes. Utilizando um método inovador chamado fenotipagem de DNA, os especialistas conseguiram criar um retrato aproximado do assassino de Lindy, tanto aos 25 quanto aos 60 anos de idade. Esse método funciona aproximadamente da seguinte maneira.
A Parabon analisa a amostra de DNA do criminoso e encontra ali informações sobre possíveis características físicas, como cor da pele, dos olhos, do cabelo e assim por diante. Frequentemente, esses retratos acabam sendo muito parecidos com os verdadeiros donos do DNA, embora existam exceções. Os retratos do assassino de Lindy foram divulgados pela mídia. Os investigadores esperavam que alguém reconhecesse esse homem, mas no final das contas, eles não conseguiram nenhuma pista séria. Um ano depois, eles recorreram novamente à Parabon, com o pedido de utilizar a genealogia genética. Esse também é um método relativamente novo, que permite aos especialistas encontrar possíveis parentes de qualquer pessoa através do seu DNA. Os investigadores entregaram a eles a amostra genética do assassino de Lindy e começaram a esperar. A principal desvantagem desse método é a complexidade incrível da pesquisa. Os especialistas precisam analisar milhares de pessoas, eliminando candidatos inadequados, até que finalmente consigam chegar a um parente do portador do DNA. Após muitos meses de trabalho minucioso, eles conseguiram encontrar uma pessoa que era parente distante do assassino. Era um residente da Itália. E agora os investigadores podiam começar a analisar sua árvore genealógica. Eles procuravam um homem que, em 1975, estivesse nos Estados Unidos e morasse perto de Lancaster. Para isso, tiveram que localizar e entrevistar uma enorme quantidade de parentes. Somente em Lancaster viviam 2.500 pessoas que tinham algum grau de parentesco distante com o assassino. E em 2022, os detetives finalmente encontraram um candidato adequado. Era David Sinopoli, de 68 anos, um homem que nunca havia chamado a atenção da polícia nesse caso. Em 1975, ele morava exatamente no mesmo complexo que a vítima. Por isso, o homem imediatamente se tornou o principal suspeito. Para confirmar ou refutar seu envolvimento, os detetives precisavam obter discretamente uma amostra de DNA. Para isso, eles começaram a vigiar David, aguardando o momento certo. No dia 11 de fevereiro surgiu essa oportunidade. O homem partiu do aeroporto da Filadélfia e, antes de embarcar no voo, jogou um copo de café de papel no lixo. Os investigadores pegaram o copo e o enviaram para o laboratório. Os peritos extraíram sua amostra de DNA e a compararam com o sêmen encontrado na roupa íntima de Lindy. A análise mostrou uma correspondência completa. David era o assassino. Ele foi preso em 17 de julho de 2022 e agora aguarda julgamento. Na época do assassinato de Lindy, ele tinha 21 anos. Ele se mudou para o condomínio um ano antes da vítima se mudar para lá com o marido. David foi casado 2 vezes, em 1972 e em 1987. Segundo as informações disponíveis, ele não tinha filhos. Durante a maior parte da vida, trabalhou em uma gráfica local, operando uma impressora, e os colegas ficaram chocados ao descobrir que seu bom conhecido era um assassino impiedoso. Atualmente, David está sob custódia. Detalhes adicionais só serão divulgados após o início do processo judicial. Mas já agora praticamente não restam dúvidas de que ele é o assassino. Os peritos também compararam o DNA dele com o sangue encontrado no apartamento da vítima, e a análise mostrou uma correspondência completa. O ex-marido de Lindy e seu irmão agradeceram aos investigadores por terem conseguido chegar à verdade, e agora o culpado será punido. Assim, esse caso complexo e confuso foi solucionado com a ajuda de tecnologias inovadoras, quase 47 anos depois. A genealogia genética é uma ferramenta única que permite à polícia encontrar os culpados a partir dos menores vestígios de DNA que ficaram armazenados por meio século. Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Você também pode se inscrever no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente notícias criminais de todo o mundo. A tradução de ambas as cartas você encontrará no comentário fixado. Obrigado por assistir.